Olá, jovens mancebos. Esse é um vídeo para tentar sanar as últimas dúvidas com relação a calor específico e calor latente. Nele, eu vou responder três exemplos bem simples para que você consiga entender os processos na hora de fazer uma avaliação. Então vamos lá. O primeiro problema diz que qual a quantidade de energia para aquecer 200 gramas de água de 25 graus Celsius até 100 graus Celsius. Bom, você tem aqui a água em estado líquido, ela vai passar de 25 graus Celsius para 100 graus Celsius. Então, como é água, eu sei que o calor específico dela é igual a 1 caloria grama por grau Celsius. Isso significa que para cada 1 caloria que a água absorve ou perde, 1 grama de água vai variar 1 grau Celsius. Como assim? Se a água absorver 1 caloria, 1 grama de água vai aumentar a temperatura em 1 grau Celsius. Se a água perder 1 caloria, 1 grama de água vai baixar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Ok? Portanto, eu vou usar Q igual a M vezes C vezes ΔT, que é a equação que eu sugeri vocês lembrar de Q macete. Portanto, a massa de água é 200 gramas, o calor específico dela é 1 caloria grama por grau Celsius, e a variação de temperatura ΔT é a temperatura final que ele quer, 100 graus Celsius menos 25 graus Celsius. Portanto, eu vou ter 75 vezes 1 vezes 200, e isso vai me dar 15.000 calorias. Então, para a água, 200 gramas de água aquecerem de 25 graus Celsius até 100 graus Celsius, eu preciso entregar 15.000 calorias. Então, toda vez que eu tiver uma substância que não vai mudar de estado físico, vai permanecer no seu estado normal, água líquida, qualquer variação de temperatura deve ser calculada através dessa expressão. Se eu tiver gelo aquecendo ou resfriando, se eu tiver vapor de água aquecendo ou resfriando, eu só preciso saber a informação prioritária que seria o calor específico, né? A variável C, no qual ela é uma constante para a substância naquele estado físico. Perfeito? Então, o gelo vai ter um valor, o vapor de água vai ter outro valor e a água tem um outro valor. Perfeito? Segundo exemplo, qual a quantidade de energia para derreter 200 gramas de gelo? Bom, aqui nós temos um derretimento, então nós temos o quê? Uma mudança de estado físico. O gelo, para derreter, ele precisa de 80 calorias para que 1 grama de gelo vire água. Portanto, vou usar o Qmala, né? Q igual a M vezes L. O L é o calor latente, nesse caso de fusão. O que isso significa? O que eu acabei de explicar. Cada grama de gelo absorvendo 80 calorias vão se transformar em água. O gelo fundindo-se, ou seja, para derreter o gelo ou você transformar a água em gelo, né? Nessa mudança de gelo para água ou água para o gelo, você vai ter 80 calorias grama, sempre. É um valor diferente, por exemplo, se a água estiver virando vapor ou o vapor virar água. Tá? Para o gelo é 80 calorias grama. Então eu vou pegar a quantidade de massa que eu tenho de gelo, 200 gramas, e 80 calorias para cada grama é o calor latente de fusão. Logo, eu preciso de 16.000 calorias para derreter 200 gramas de gelo. Se fosse para transformar 200 gramas de água em gelo, eu estaria fazendo com que a água perdesse energia. Então seria menos 80 calorias grama. O resultado seria menos 16.000 calorias. Perceba, quando os valores são positivos, a substância está absorvendo energia. E quando o valor é negativo, a substância está perdendo energia. Lembrando sempre que para aumentar a temperatura, ela tem que ganhar energia, e se for diminuir a temperatura, ela tem que diminuir a energia, né? Tem que ser um valor negativo. Ok? E a terceira, que é a soma dos dois exemplos anteriores, qual a quantidade de energia que é preciso para transformar 300 gramas de gelo, que está a menos 10 graus Celsius, até a água a 10 graus Celsius? Portanto,
estágio inicial é menos 10 graus Celsius de gelo, de 300 gramas de gelo, vão atingir a temperatura de 0 graus Celsius. Ou seja, eu vou ter o gelo no estado físico constante e eu só vou ter uma mudança de temperatura. Quando isso acontece, eu uso o queima-sede. Tá? O calor específico do gelo é 0,5 calorias para cada grama, variar 1 grau Celsius. Portanto, se eu jogar isso na expressão, 300 gramas vezes 0,5 calorias grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que no caso é a final, 0, menos a inicial, menos 10. Então, menos com menos dá mais. Então, 0,5 vezes 10 dá 5, e 300 vezes 5 dá 1.500 calorias. Perfeito. O próximo estágio é a água começar a derreter. E isso só irá acontecer a 0 graus Celsius. Perceba, a mudança de fase não existe variação de temperatura. Ela sempre ocorre na mesma temperatura. No gelo para água é 0 graus Celsius. Bom, como não muda a temperatura, a expressão é o Kimala. E o calor latente é o de fusão, é 80 calorias por grama. Se eu colocar 300 vezes 80, 300 gramas vezes 80 calorias por grama, eu vou ter um calor, uma quantidade de calor de 24.000 calorias. E, se continuar recebendo caloria, a água vai chegar, né? Todo o gelo vai derreter, vai virar água a 0 graus Celsius, que vai ser aquecida até 10 graus Celsius, porque é o que o problema está dizendo. Portanto, nós temos uma variação de temperatura com a água no seu estado físico sem alteração. Então, nós vamos utilizar o calor específico da água, que anteriormente eu já defini, que era 1,0 calorias grau Celsius. São 300 gramas de água, vezes seu calor específico, e a sua variação de temperatura, que é a final menos inicial, 10 graus Celsius menos 0 graus Celsius. E isso vai dar um final de 3.000 calorias. Terminou o problema? Não, ele está dizendo qual é a quantidade de energia total. Então, no final, você simplesmente precisa somar essas quantidades. Tá? Então, 1.500 mais 24.000 mais 3.000 calorias são iguais a 28.500 calorias. Então, se você tiver 300 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius e quer transformar isso em água a 10 graus Celsius, você precisa de 28.500 calorias. Qualquer dúvida, o Google Sala de Aula é o seu principal aliado para estudar para essa avaliação. Então, dúvidas, perguntas, questionamentos, você tem aí as opções de deixar os comentários no vídeo ou utilizar o Google Sala de Aula para os meus alunos que sabem como me achar. Ok? Espero ter ajudado. Muito obrigado e até a próxima.